Sabe aquela sensação frustrante? De passar horas estudando para uma prova ou preparando aquela apresentação perfeita. E aí, na hora H, dá um branco? A informação simplesmente evapora. Parece até que o nosso cérebro tem um botão de deletar que ele aperta justo nos piores momentos, né? Então, a grande pergunta é: por quê? Por que isso acontece? Será que é uma falha nossa? Falta de atenção, talvez? A resposta, na verdade, é não. Esquecer não é uma falha. É uma força da natureza, quase como uma lei da física, um processo super previsível que afeta todo mundo. Pois é, esse inimigo invisível da nossa memória, na verdade, não tem nada de aleatório. Ele segue um roteiro, um padrão que dá para prever. E para a gente entender esse padrão, a gente precisa voltar um pouco no tempo e conhecer o homem que desenhou o mapa desse processo, Hermann Ebbinghaus. O Ebbinghaus foi um verdadeiro pioneiro. Pensa só, lá no século XIX, sem computador, sem tecnologia nenhuma, ele se trancou e começou a decorar milhares e milhares de sílabas que não significavam nada, tipo Zoff ou Kir. E por que sem sentido? Para ter certeza de que ele estava medindo a memória em seu estado mais puro, sem a ajuda de nenhuma lógica ou associação. Foi um trabalho meticuloso, quase uma obsessão, para medir exatamente a velocidade com que as nossas memórias se desfazem. E o resultado desse experimento todo foi, olha, de cair o queixo. Totalmente contra o que a gente imagina, ele descobriu que a gente não esquece as coisas aos pouquinhos. A perda de memória é violenta, é imediata, acontece numa velocidade impressionante logo depois que a gente aprende algo novo. Agora, vamos olhar para os números, porque eles contam a história toda. Olha só a velocidade dessa queda. Em apenas 20 minutos, quase metade da informação já foi para o espaço. Em um dia, a gente já perdeu 2/3 de tudo o que aprendeu. E depois de um mês, sobra só um pouquinho mais de 20%. Essa é a famosa curva do esquecimento em ação. É uma força da natureza. E essa frase dele resume tudo de um jeito brilhante. A batalha para reter uma informação não começa dias depois. Ela começa no exato segundo em que a gente fecha o livro ou que a reunião acaba. É uma corrida contra o tempo que já começa perdendo. Mas o mais genial do Ebbinghaus não foi só mapear o problema. Ele também descobriu a arma para lutar contra ele. Se o esquecimento segue o mapa, então a gente pode criar uma rota de fuga, uma estratégia. E a solução é tão inteligente quanto o problema é poderoso. E essa arma se chama repetição espaçada. A ideia é muito simples. Em vez de brigar de frente com a curva, a gente vai interrompê-la. A gente revisa a informação em momentos-chave, justamente quando o cérebro está quase jogando aquela informação fora. Cada revisão funciona como um reset nesse processo, um empurrãozinho para a memória. E esse gráfico aqui deixa tudo super claro. Dá uma olhada na linha de baixo. Esse é o esquecimento natural, uma queda livre, direto para o chão. Agora, olha a mágica acontecendo na linha de cima. Cada pico desses é uma revisão. E veja que a cada revisão a curva não só sobe, como a queda seguinte fica menos íngreme. A gente vai ensinando o cérebro que aquela informação é importante, fortalecendo a memória para valer. Então, o ponto central é esse aqui. Não adianta ter mais força de vontade ou ficar tentando se esforçar para lembrar. O segredo é ter um sistema, uma arquitetura inteligente para gerenciar o que a gente aprende. É sobre estratégia e não sobre esforço bruto. E para a gente ver essa tal de arquitetura funcionando na vida real, vamos aplicar essa teoria toda num cenário bem concreto e de alto risco. O que acontece na mente de um cliente depois de uma reunião de negócios? Durante a reunião, parece que está tudo perfeito, né? O cliente está ali super engajado, balançando a cabeça, entendendo tudo. Só que o cronômetro do esquecimento já começou a rodar. Uma horinha depois, aqueles detalhes técnicos super importantes já estão meio confusos na cabeça dele. 3 dias depois, os diferenciais que faziam a proposta ser única já sumiram. E aí a conversa interna dele muda para uma única coisa: preço. Uma semana depois, tudo que sobrou foi uma lembrança bem vaga da conversa. E aqui vem a virada de chave mais importante de todas. Quando um cliente esquece o que foi discutido, não é porque ele não se importa ou não tem interesse. É simplesmente o cérebro dele funcionando do jeito que foi programado para funcionar ao longo de milênios. É pura biologia. Essa frase muda o jogo completamente. A gente costuma achar que nos negócios ou na vida a nossa competição é com outras empresas, outras pessoas, outras ideias. Mas, na verdade, o nosso primeiro e maior oponente é a natureza implacável do cérebro humano. Bom, se o inimigo é a biologia, a gente precisa de um plano de batalha baseado na ciência, certo?
A gente precisa de uma arquitetura, de um projeto consciente para construir e manter as ideias vivas na memória das pessoas. A grande sacada é parar de pensar em follow-up como um simples oi sumido. O objetivo não é só lembrar a pessoa que a gente existe. O objetivo é gerenciar ativamente a memória dela, é intervir nos momentos certos para reconstruir o valor que a biologia naturalmente destrói. E aqui tem um plano de ação prático. Olha só. Passo 1. Em até 2 horas. Um e-mail com os pontos principais para frear aquela primeira queda brutal. Passo 2. De 24 a 48 horas depois, quando mais da metade da informação já se foi, manda algo para reforçar o valor. Passo 3. Em uma semana, quando a memória já está bem fraca, um contato mais direto para reaquecer as coisas. E o passo 4, mais para frente, para se manter relevante. Cada passo é um ataque calculado contra a curva do esquecimento. No final das contas, essa é a nova definição. Follow-up deixa de ser aquela tarefa reativa de ficar cobrando e se transforma numa disciplina estratégica. A gestão consciente e deliberada da memória da outra pessoa. E o mais incrível é que isso vai muito, mas muito além dos negócios. Pensem como isso se aplica na hora de dar uma aula, de aprender um novo idioma, de treinar uma equipe ou até mesmo na hora de manter nossos relacionamentos pessoais. A base de qualquer comunicação que funciona de verdade é a capacidade de fazer uma ideia não só ser entendida, mas principalmente ser lembrada. Então, para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A gente vive numa obsessão de gerenciar o tempo, as tarefas, os projetos, não é? Mas e se a habilidade mais importante e talvez a mais ignorada for a capacidade de gerenciar a memória, tanto a nossa quanto a dos outros? O que mudaria se a gente começasse a aplicar essa ideia de arquitetura em tudo o que a gente faz?